Corpus Christi é uma solenidade da Igreja Católica que celebra o corpo e sangue de Cristo. Os fiéis são convidados a manifestar publicamente a sua fé na Eucaristia, especialmente através de procissões realizadas quase sempre depois das celebrações solenes das Santas Missas. O professor de Sagrada Escritura da Faculdade Católica de Pouso Alegre, padre Dirley Abércio da Rosa, explica o sentido desta que é uma das principais solenidades do catolicismo. E é uma festa um tanto antiga na nossa igreja. Nós temos aí dados da história que ela foi celebrada a primeira vez lá na Bélgica, em 1247. Por conta exatamente de uma heresia, de uma ideia contrária, errada, que se tinha na época em relação ao corpo e sangue de Cristo, a presença real de Jesus na Eucaristia. Aí, depois de debates, discussões, o Papa Urbano IV, dia 11 de agosto de 1264, propõe então para toda a igreja esse culto público da veneração da presença de Cristo na Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. Padre Dirley destaca que a solenidade do corpo de Cristo não é um simbolismo, mas para a Igreja Católica é a celebração da presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho. A presença de Jesus ela é real, e porque o próprio Jesus fala que ali está o seu corpo e o seu sangue. Nós falamos sempre, é claro, que se trata de um mistério. Quando afirmamos que algo na nossa igreja é um mistério, nós não estamos falando do nosso fracasso diante de Deus entender, mas do nosso limite. Nós sempre vamos ser criaturas, e como criaturas nós não temos condições de dizer tudo de Deus. Podemos falar muita coisa, falar vários detalhes, mas jamais vamos poder falar tudo em relação àquele ato de fé. Então, muita coisa na nossa igreja falamos, apresentamos as nossas ideias, procuramos entender da melhor forma até uma altura. Depois, como diz um teólogo da igreja, é o momento da gente ajoelhar e adorar, então, Jesus presente. Jesus fala que ele está presente, então, com seu corpo e seu sangue, tanto no pão da hóstia consagrada, como no vinho, no cálice que nós temos na nossa missa. É a presença real, verdadeira de Jesus. O professor da Faculdade Católica de Pouso Alegre explica que a celebração da Eucaristia é uma determinação dada pelo próprio Filho de Deus. É claro que a aparência permanece, não é, do pão, na forma de hóstia, e a aparência permanece do vinho, quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo. Mas nós acreditamos, porque assim Jesus quis e assim ele determinou, que ali, a partir daquelas palavras do sacerdote, depois daquele momento da consagração, temos então a presença real de Cristo no corpo e no sangue na Eucaristia. No início da Igreja Católica, o costume era comungar o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo. Com o passar dos anos, os católicos também começaram a cultuar e a adorar o Santíssimo Sacramento. Já também lá de muito tempo na igreja se desenvolveu o costume de guardar hóstias consagradas, o corpo de Cristo, em vista de levar posteriormente, em outro momento, para os doentes, para os idosos. E daí também nasce a tradição do culto, da veneração, da adoração ao Santíssimo. Lembrando que a primeira vontade direta de Jesus é que a gente comungue, que a gente participe, que a gente receba em cada um de nós, o corpo de Cristo, ele próprio, que assim ele desejou e pediu. A festa de Corpus Christi é marcada pela tradição de se enfeitar as ruas por onde o ostensório com a hóstia, corpo de Cristo, vão passar. Em Pouso Alegre, uma das paróquias que está mobilizando os fiéis para ornamentarem as ruas é São Francisco e Santa Clara, no bairro Faisqueira. Depois da pandemia, é o primeiro ano que a comunidade retoma a antiga tradição. Uma das responsáveis pela atividade é a membro da equipe paroquial para a liturgia, Sônia Neves. Ela conta como os moradores do bairro Faisqueira estão se preparando para enfeitar as ruas para a procissão do Santíssimo Sacramento. Durante alguns meses, a paróquia motivou que os paroquianos ajuntassem materiais
como serragem, casca de ovos, pó de café, entre outros. Os paroquianos prontamente acolheram a motivação e na próxima quinta-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos dando início à confecção dos tapetes para a procissão de Corpus Christi, com a ajuda das famílias que moram no entorno da paróquia, pastorais, ministérios e movimentos. As paróquias de Pouso Alegre preparam uma programação especial para o dia de Corpus Christi, com missas e ações concretas de caridade. Na paróquia Catedral Bom Jesus, haverá missa às 8 horas da manhã, ao 12h15 e às 3 horas da tarde haverá missa e procissão. Às 7 horas da noite, missa na Igreja Catedral e também na Capela Santa Doroteia. Na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a missa com a procissão do Corpo de Cristo será às 9h30 da manhã. Às 5 da tarde, também tem celebração da Eucaristia na Igreja Matriz. Na paróquia São José, no bairro São Carlos, a missa será às 3 horas da tarde e logo depois tem a procissão com o Santíssimo Sacramento. Haverá arrecadação de cobertores para pessoas em situação de rua. A paróquia São José também realiza a campanha do leite para doação ao asilo Nossa Senhora Auxiliadora. Quem quiser doar pode entregar na Secretaria da Matriz São José. Na paróquia São Sebastião, no bairro Cidade Jardim, a missa será às 3 horas da tarde e logo em seguida tem a procissão. Na paróquia São João Batista, a missa começa às 9 horas da manhã e em seguida a procissão pelas ruas do bairro. O gesto concreto de caridade será a doação de 1 quilo de alimento não perecível, cobertores e roupas de frio. A missa na paróquia São Cristóvão será às 3 horas da tarde e logo depois tem a procissão. Na paróquia São Geraldo Magela, a missa de Corpus Christi será às 3 horas da tarde. Na paróquia Santo Antônio, o dia começa com a missa às 9 horas da manhã na Igreja Matriz. Às 13h30 da tarde, missa com procissão saindo da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Recanto dos Fernandes, em direção à Igreja Matriz de Santo Antônio. Às 7 horas da noite, é a última missa na comunidade Santo Antônio. Na paróquia São Francisco e Santa Clara, no bairro Faisqueira, a missa será às 3 horas da tarde e procissão logo em seguida.